É isso aí, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje nós continuaremos falando sobre a França pré-revolucionária e vamos eclodir esta revolução. Então, bora comigo! É isso aí, pessoal. Como nós vimos na nossa primeira aula, a França é um país que enfrenta crise em todos os setores. Da economia, na política, na sociedade, inflação devido à seca, aquela desigualdade dos três estados, lembram? Clero e nobreza, uma série de privilégios, não pagava impostos, o terceiro estado sustentando a França, mas sem direitos políticos, sem igualdade perante a lei, sem igualdade jurídica. Não é isso? Vamos continuar então esse processo revolucionário aí. Além de todos esses problemas, a França é um país quebrado, pessoal, nesse momento. Para vocês terem uma ideia, 70% do PIB francês era utilizado para pagar os juros da dívida externa. Não é para pagar a dívida não, para pagar os juros da dívida externa. Uns 20% mais ou menos para sustentar o luxo da corte, porque o povo pode passar fome. A corte não. Lá em Château de Versailles, só luxo, que diga Maria Antonieta. E uns 10%, pessoal, para pagar as contas, né? Pagar soldados, fazer algum investimento na França, ou seja, não dá. A França é um país quebrado. A França é um país deficitário, na verdade. É um país que muito mais gasta do que arrecada. Inclusive, é um país sem crédito internacional nesse momento. Nossa, Marcelo, que situação chegou à França? Pessoal, sustentar o luxo da corte, né, por 2 séculos não é fácil não. Belezinha, galera? Continuando aí. Vai agravar ainda mais a crise francesa. Primeiro, a derrota para a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra que a França e a Inglaterra disputavam territórios na Índia e também o Canadá. A Inglaterra venceu a guerra. Então a França, além de gastar muito com a guerra, é uma guerra pesada, né, turma? Em 2 frontes, Canadá e lá territórios na Índia. A França, além de gastar muito, perdeu a guerra. Também vai agravar a crise francesa, lembram? O apoio que a França vai dar à guerra de dependência dos Estados Unidos. Apoio militar, econômico, soldados, munição. Mas por que, Marcelo, se a França estava em crise, por que a França foi lá intervir nessa guerra, apoiar os Estados Unidos? Uma para se vingar, o revanchismo sempre conta, né, turminha? E outra, para tentar recuperar o Canadá. Não recuperou totalmente, mas parte recuperou. Tanto que até hoje temos Canadá francês, inglês ali. Belezinha, turma? Bem, outro fator que também contribuiu para a crise francesa, e esse é um fator que já havia, viu, turma? É uma coisa que é pouco falado, se quer em vestibular pode surpreender muita gente. Havia um tratado da França com a Inglaterra chamado de Tratado de Eden-Heinval. É um tratado de panos e vinhos, semelhante ao Tratado de Mitten que Portugal tinha com a Inglaterra. Então no Tratado de Eden-Heinval, a França abria seu mercado aos tecidos ingleses e a Inglaterra abria seu mercado aos vinhos franceses. Logicamente, balança comercial favorável para os ingleses. Então todos esses fatores também contribuíram para agravar ainda mais a crise francesa. Diante desse quadro de crise total, o ministro Necker chega no rei Luís XVI e diz: olha, rei, só existe uma solução para a crise. E o rei: nossa, existe uma solução? Existe. Qual é, Necker? Cobrar impostos de quem não paga. Cobrar impostos do clero e da nobreza. Entenderam? Não adianta a gente ficar taxando só o terceiro estado. O terceiro estado já paga muitos impostos. O rei, pessoal, de início não aceitou. Porque veja bem, qual que é a base de apoio do rei? O clero e a nobreza. Se ele cobra impostos sobre o clero e a nobreza, ele briga com a base de apoio dele. Então o rei não aceitou. Aí chamou o outro ministro, demitiu o Necker, nomeou Calonne. Calonne também não conseguiu salvar as finanças francesas. Aí o Luís XVI chamou o Necker de volta. Ô Necker, conta pra mim, pra Muá, certinho como que é essa proposta aí.
Aí o Necker fez todo um estudo, levantamento dos gastos que o Estado tinha com o clero e com a nobreza. Porque veja bem, turma, não é só o clero e a nobreza não pagar impostos. Muitos recebiam pensões do Estado. Entendeu? É uma série de privilégios, não é só não pagar impostos. Então o Necker fez todo o levantamento, tanto que o Estado ia deixar ele gastar, tanto que o Estado iria arrecadar mais. E aí o rei acabou aceitando a proposta do Necker. Qual era? Cobrar impostos sobre o clero e a nobreza. Marcelo, e o clero e a nobreza aceitaram? Claro que não. O que eles falaram? Jamais, monsieur, jamais! Nós nunca pagamos impostos. Nós temos privilégios feudais. O rei não pode chegar agora do nada e cobrar impostos sobre nós. Não pode. Nós exigimos a convocação dos Estados Gerais. Os Estados Gerais são um parlamento formado por representantes dos 3 estados. Mas, ô Marcelo, você disse lá na primeira aula que a França não tinha nem parlamento nem constituição. Turma, os Estados Gerais, essa assembleia, ela só havia quando o rei convocava. E fazia 2 séculos que a França absolutista não convocava os Estados Gerais. Só que o clero e a nobreza forçaram a convocação dos Estados Gerais. Isso aí tem nome, viu? Revolta dos Notáveis. Quem são os notáveis? O clero e a nobreza. O que vai se discutir nos Estados Gerais? A questão dos impostos. Entenderam? Turma, só que existe aí uma grande malandragem. Qual a malandragem que é? O voto não é por cabeça. O voto é por estado. Mesmo tendo mais deputados do terceiro estado, não interessa. O voto é por estado. Se são 3 estados, 3 votos. Clero quer pagar impostos? Não. Nobreza quer pagar impostos? Não. Terceiro estado, quer que eles paguem? Ah, sim. 2-1. Então não teria como eles perderem a votação, porque o voto é por estado. Só que muitas vezes na história é melhor entregar os anéis do que perder os dedos. Só que o terceiro estado e a população percebeu que era um momento que poderia ser usado para exigir mudanças. Lógico. Onde já se viu uma maioria valer menos que a minoria? Queremos que o voto seja por cabeça. É a questão da proporcionalidade. Quem domina a imprensa, a burguesia, chama o povo está nas ruas. Queremos mudanças. A convocação dos Estados Gerais serviu para acordar o povo. Paris está em chamas. Queremos que o voto seja por cabeça. Queremos mudança. Queremos direitos políticos, igualdade perante a lei. Queremos o fim dos privilégios do clero e da nobreza. Toda uma pressão sobre os Estados Gerais. E aí ficou decidido. O voto será por estado mesmo, infelizmente. E o lance decisivo para a Revolução ocorrerá no dia 9 de julho de 1789. 5 dias antes da queda da Bastilha. Bem, os Estados Gerais estavam reunidos no hotel, lá em Versalhes. O terceiro estado vai conquistar 2 apoios fundamentais. Pessoal, quem que no primeiro estado poderia apoiar o terceiro estado? Lembra que eu subdividi na outra aula? Alto e baixo clero. Quem? Aham, legal, galera. O baixo clero. Porque o baixo clero, apesar de estar no primeiro estado, não tem o mesmo luxo que tem o alto clero. A origem do baixo clero é pobre, é humilde. Tá vendo o pai desempregado, a irmã passar fome? Quem que no segundo estado poderia apoiar o terceiro estado? Qual nobreza? A nobreza togada. Lembra, o burguês que comprava título nobiliárquico. Para esse burguês, é muito melhor você ter o poder nas mãos do que você ter simplesmente um título. Então, 9 de julho de 1789, terceiro estado,
conquista o apoio do baixo clero, da nobreza de toga, retiram-se da Assembleia, vão ocupar a sala de jogos, a chamada pela, e vão bater no peito. Nós somos uma Assembleia Nacional Constituinte. Vamos fazer uma Constituição para a França e você, rei, terá que obedecer. E o rei? Jamais, messieurs, jamais! Pra cima de moi, nem morto! Exército, vai lá sufocar la revoltar! O exército foi, né? Sufocar la revoltar! Vamos lá sufocar la revoltar! Então vamos! O exército marchando! Marchando! Aí um soldado olha pro outro. Nossa, mas olha, faz uns 3 meses que a gente não recebe, né? É verdade. Vixe, a gente ganha mal, né? Nossa, esse pessoal da nobreza, do rei, do clero vive num luxo. Verdade. Como nós somos explorados. Verdade. O exército adere aos revoltosos. Olha que fantástico, turma. O exército que foi enviado aos revoltosos, os revolucionários, adere aos revolucionários. Claro que nunca é 100%, mas os soldados aderiram aos revolucionários. E aí o rei não tinha mais o que fazer. Por quê? O rei não tem apoio do terceiro estado. Estava brigado com o clero e com a nobreza. Perdeu o apoio do exército. Turma, dessa forma está estabelecida a Assembleia Nacional Constituinte. Eles irão elaborar uma Constituição para a França. E se o rei deverá seguir uma Constituição, o Estado não será mais absolutista. Entender a minha frase agora? A Revolução Francesa estoura dentro dos Estados Gerais. Quem forçou a convocação dos Estados Gerais? O clero e a nobreza, porque não queriam pagar impostos. Não entregar os anéis, vão perder os dedos, e alguns até a cabeça. Os soldados aderiram aos revolucionários. Mas sempre existe uma contra-revolução, e é necessário defender a revolução. Precisamos de mais armas, de mais munição. Vamos nos armarmos para defendermos a Revolução Francesa. Ah, Marcelo, mas onde tem armas, munição? Lá na prisão da Bastilha. Porque a Bastilha, além de ser uma prisão política, também era o grande depósito de armas e munição na França. Então vamos lá, vamos tomar a Bastilha. Então os revolucionários tomam a Bastilha, libertam os presos políticos que estavam lá, mais ou menos uns 7, 8 presos políticos, aquele quadro famoso, né, pessoal, que cai muito vestibular, que mostra centenas de pessoas sendo libertadas, é simbólico. Simboliza a todos que um dia já estiveram presos ali pelo autoritarismo da família Bourbon. Então é um quadro simbólico. Os revolucionários então tomam a Bastilha, libertam os presos políticos e pegam as armas e a munição para defender a revolução. Ok? Turma, a história vai adotar a queda da Bastilha como marco inicial da Revolução Francesa. É isso aí, meus queridos alunos e amantes da história. Espero que tenham gostado e compreendido a aula também. Na nossa próxima aula nós veremos as fases da Revolução Francesa. Espero por vocês. Um beijo e bora aprender história.